Fala, grunautas, beleza? A gente vai estudar agora a posição relativa entre dois planos, tá bom? Então, eu quis mudar aqui um pouquinho a dinâmica da aula, porque eu tô escrevendo aqui num lugar que tá balançando um pouquinho. Então, tipo, se eu não tiver que escrever no papel, aí não vai balançar. Aí, bora lá. Eu vou fazer o estudo agora da posição relativa entre dois planos, certo? O que eu quero concluir daqui? Quero saber quando dois planos eles são paralelos, quando dois planos são iguais, ou quando eles são concorrentes, certo? Então, a gente tem que saber quais são as posições relativas que existem, tá bom? Antes de saber qual posição relativa eles assumem, eu tenho que saber quais existem. Então, a primeira é que eles são concorrentes, certo? Dois planos π1 e π2 eles são concorrentes quando a interseção entre eles é uma reta, e quando a interseção entre eles é uma reta, eles são concorrentes, tá? Então, se de repente você pega duas folhas de papel, tenta sobrepor uma a outra, você vai ver que a interseção delas é uma reta. Por exemplo, se eu pegar essas duas réguas aqui, que eu tenho, deixa eu mostrar. Imagina que cada régua dessa aqui é um plano. Se eu encosto aqui uma régua na outra, a minha interseção é a reta que liga esses dois planos, entende? E aí, é isso que faz isso que me dá a garantia que dois planos são concorrentes. É quando a interseção deles é uma reta. Beleza. Se dois planos são paralelos, né, eles têm duas possibilidades. Uma é quando um não encosta no outro e aí definitivamente a interseção deles é vazia. E outra é quando eles são coincidentes, ou seja, quando eles são o mesmo plano. Aí eu digo que π1 é igual a π2. No caso deles serem distintos, né, eu digo que a interseção entre π1 e π2 é um conjunto vazio. Ou seja, não há pontos que estejam tanto em π1 como em π2 ao mesmo tempo. Legal. Aí o que eu fiz? Eu escrevi os dois pontos, os dois planos quaisquer, π1 e π2, certo? Com as equações ax mais by mais cz mais d igual a zero, e mx mais ny mais rz mais s igual a zero. E aí eu fui olhar, fazer a comparação entre os vetores normais. Vai balançar aqui um pouquinho agora, mas esse aqui é o vetor normal 1 e esse aqui é o vetor normal 2. Parei. Então, tipo, esse vetor, o N1 e o N2, né, são aqueles vetores que são perpendiculares ao plano. Aquela ideia que a gente estava trabalhando nas aulas passadas, especificamente na aula 38. Certo? Na aula 38 nós vimos aqui esse vetor Nzinho, que é o vetor normal ao plano, certo? É ele que eu estou falando. Então, o que acontece? Se dois planos eles são paralelos, então os vetores que são normais a eles são paralelos entre si. E vetores paralelos significam que eles são linearmente dependentes, certo? Então, quando dois planos são paralelos, a condição para eles serem paralelos é o vetor N1 e o N2 serem linearmente dependentes, certo? E a gente vê que são equivalentes, ele é um si e somente si. Então, se os vetores normais aos planos N1 e N2 são linearmente dependentes, então os planos são paralelos. E se os planos são paralelos, então os vetores normais a eles, N1 e N2, são linearmente dependentes, tá bom? Então agora a gente vai fazer dois exemplos, que é para a gente poder comparar. É justamente o que cai nas provas de vocês. Então, primeiro exemplo, eu dei duas equações de plano, 2x menos y mais z mais 5 igual a zero, plano 1, e depois 4x menos 2y mais 2z menos 17 igual a zero, plano 2. E aqui eu quero descobrir a posição relativa entre esses dois planos. Tá? Qual que é a estratégia para fazer isso? Quando os planos são paralelos, que eu falei que os vetores são linearmente dependentes, né? Acontece que cada coordenada vai ser múltipla da anterior, tá bom? Ou seja, esse 4 aqui, ele realmente é 2 vezes 2, assim como esse menos 2 é 2 vezes esse menos 1. Assim como esse 2 é 2 vezes o 1 aqui. Então, eu olho para a razão 2 sobre 4, menos 1 sobre menos 2, é 1 sobre 2. Mas acontece que ele é diferente desse 5 sobre menos 17. O que quer dizer? Como preservou o vetor, eu garanto que os planos são paralelos. Mas como ele não preservou essa razão aqui do termo independente, então eles são paralelos distintos. Ou seja, eles não se encostam. E aí eu garanto que a interseção entre π1 e π2, que seriam esses dois planos, é um conjunto vazio. Certo? Porque veja bem, imagina que a equação fosse assim, ó. Se eu te desse outra equação que fosse essa, ó. 4x menos 2y mais 2z
mais 10 igual a zero, certo? Seria exatamente a mesma equação do começo, só que multiplicado por 2. E aí na hora que você calculasse as razões, você encontrar, poxa, é igual a 5 sobre 10. Pô, legal. E se é igual, então eles são paralelos, mas eles seriam o quê? Coincidentes. Mas não é o caso aqui, né? Aqui tem um 5 e aqui tem um menos 17. Eles são paralelos distintos. E o segundo caso é semelhante, mas ele já quebra a razão, né? Logo aqui no vetor. Então, tipo, eu vejo 2x menos y mais z mais 5 igual a 0, 4x menos 2y mais z mais 10 igual a 0. Então, na hora que você faz a razão, 2 sobre 4, menos 1 sobre menos 2, 1 sobre 1, 5 sobre 10, você vê que dentro do vetor já foi quebrado. O que isso quer dizer? Que os vetores normais são L e I. O N1 e o N2 são linearmente independentes. Vou escrever aqui. N1 e N2 são linearmente independentes. Certo? São LI. Poxa, se eles são LI, então eu garanto que meus planos são concorrentes, tá bom? Ou seja, os dois planos vão se encostar e tal, e a interseção deles vai ser uma reta. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje para a gente entender como classifica a posição relativa entre dois planos, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Valeu!